Olá, meu nome é Rodolfo Bernabel e hoje eu vou falar muito brevemente do livro A História das Constituições Brasileiras, de Marco Antônio Villa. Marco Antônio Villa é um historiador e nesse livro ele traça um panorama bastante geral das constituições brasileiras, de todas as constituições brasileiras. Não é uma abordagem acadêmica, o próprio autor menciona isso. Nesse livro ele fala, não se trata aqui de um estudo acadêmico que resultou numa escrita detalhada, aprofundada, mas que houve bastante pesquisa por trás disso, e a própria bibliografia que o autor traz ao final do livro demonstra, né, que tem uma grande quantidade de pesquisa embutida aqui. No entanto, é um registro historiográfico para o público mais amplo, para o público em geral, né, não para um público acadêmico simplesmente, um público de estudantes universitários ou professores, pesquisadores, etc. Também não é uma abordagem constitucionalista, no sentido de um estudo em direito constitucional mais rigoroso ou dentro de qualquer tradição constitucionalista. Embora tenha algo aqui do espírito do constitucionalismo que eu vou mencionar daqui a pouco. Então também não é uma leitura com as lentes do direito propriamente ditas, nem da ciência política, que seria a minha abordagem, né? Caso eu fosse fazer um estudo comparativo das constituições brasileiras. Então não se trata aqui de direito, não se trata de ciência política, se trata de história para divulgação, né, para um público mais amplo. Então, para um público em geral, é interessante a leitura desse livro para se ter uma ideia da construção, ou melhor, dos bastidores das constituições políticas brasileiras. O autor ele tem uma visão bastante crítica do resultado das constituições brasileiras, no sentido de que elas não cumpriram o seu papel de limitar o governo. E essa é uma questão bastante cara ao constitucionalismo. No direito, o constitucionalismo é visto como uma técnica para frear o arbítrio do poder estatal sobre o indivíduo. E nesse sentido, o Marco Antônio Villa é bastante crítico no diagnóstico ou no resultado das constituições brasileiras, dizendo que elas não foram bem sucedidas. E é claro, eu partilho bastante dessa visão, né? Acho que o poder estatal brasileiro ainda é muito arbitrário, mas eu discordo do diagnóstico macro que o autor faz aqui. O autor, no prefácio, ele diz o seguinte: não é exagero afirmar que os últimos 200 anos da nossa história têm como ponto central a luta do cidadão contra o Estado arbitrário. Fecha aspas. Essa é a ideia do constitucionalismo, né? Uma luta do cidadão contra o Estado arbitrário. E aí ele continua: e, na maioria das vezes, o Estado ganhou de goleada. É verdade, né? O Estado brasileiro é bastante arbitrário para cima do indivíduo brasileiro. Mas eu tenho dois pontos de discordância aqui. Primeiro é que há uma evolução, e eu não sei se isso é percebido pelo autor, ou eu não percebi na leitura que eu fiz desse livro aqui, de que há uma evolução nessa contenção do poder estatal, né? Seguindo mesmo as constituições e o quanto elas são efetivas.
na história do Brasil. Então acredito que o poder estatal era muitíssimo maior na primeira Constituição brasileira do que é hoje na Constituição de 88. Até mesmo no sentido de aumentar o número de partícipes do Estado, de pessoas que participam do Estado. E aí vem minha segunda discordância com relação a esse diagnóstico, que ele fala que na história brasileira o ponto central é a luta do cidadão contra o Estado. E aí eu acho que é uma questão de cultura brasileira que não se encaixa aqui, né? O brasileiro não se vê como cidadão e não luta contra o Estado. O brasileiro não se vê como um cidadão no sentido do humanismo cívico ou da democracia ateniense ou numa visão de liberdade positiva, como a gente veria em autores da teoria política. O brasileiro, ele vê o Estado como um pai, né? O brasileiro quer participar do Estado, ou melhor, quer que o Estado participe da sua vida no sentido de prover seu conforto material. O brasileiro não quer se ver livre do Estado, né? Só que esse Estado, esse pai que o brasileiro quer, é um pai que bota o filho para trabalhar e fica com o seu dinheiro, né? É um Estado é um pai que maltrata os seus filhos. Então, nesse sentido, eu tenho uma pequena divergência aqui. Pequena não, né? Talvez até grande divergência do que talvez o que o Villa entenda aqui como sendo o brasileiro, como sendo o cidadão brasileiro e o que o brasileiro quer. Concordo no sentido de que o constitucionalismo é uma luta do cidadão contra o Estado, mas eu não sei nem se é isso que o brasileiro quer. E talvez seja por isso que as nossas constituições falhem bastante na conclusão, no sentido da conclusão que o autor dá aqui à sua obra. Ele inclusive no penúltimo capítulo, quando ele fala da Constituição de 88, ele fala como mesmo ali direitos e garantias não são, não diria que conquistados, mas assegurados. É verdade, mas não sei se era isso, se estávamos prontos para isso ou se o brasileiro lutou para isso, né? Uma parte dos brasileiros lutou para isso, alguma cidadania engajada, mas não a grande maioria da população brasileira, né? A grande maioria da população brasileira vive a parte das grandes decisões da nação. É assim desde sempre, né? Desde a independência, que talvez seja o primeiro ato político de formação nacional brasileira, a população brasileira passou completamente à parte. Na proclamação da República, a mesma coisa, e isso inclusive faz parte do diagnóstico aqui do Marco Antônio Villa com relação à Constituição, a primeira Constituição republicana. E o último capítulo, curiosamente, é uma visão sobre o papel do STF, do Supremo Tribunal Federal, em todo esse período. E o Villa, lá em 2011, quando esse livro é publicado, é bastante crítico ao papel do STF, mostra como muitas vezes o STF foi silenciado pelo Poder Executivo, e como muitas vezes ele deixou ser silenciado, né? E atualmente seria interessante fazer uma atualização de qual é o papel do STF na conjuntura atual, né, nesses últimos 14 anos, desde que essa obra aqui foi publicada. Era basicamente isso que eu tinha para dizer, né? Então, um livro de leitura rápida, traz muitas curiosidades, né? Muitos fatos anedóticos com relação
aos bastidores, à construção das constituições brasileiras, algumas passagens até bastante engraçadas, pitorescas, né? Que nós, como bons brasileiros, damos risada, rimos de nós mesmos e depois nos perguntamos por que que a gente não dá certo, né? Por que que a gente não vai para frente. Então, a história das constituições brasileiras, de Marco Antônio Villa. Obrigado.